Programa Evangelho no Lar. Oferecimento Mundial Lar e Construção. A melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotela Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux, 116, Jardim Videiras. RTI Informática. Vejo a fala da senhora como uma síntese dessa cultura de encontro que eu balbuciei no início da minha fala. Então, a primeira coisa é agradecer a Deus por estar aqui e tê-la ouvido e ouvir com o coração e com a mente, o que implica dizer auscultar, porque às vezes nós ouvimos ruídos, não escutamos, não auscultamos as pessoas, né, o valor das palavras, não é? E a força, não é, que as palavras têm. A minha fala, eu pensei que pudesse ser um pouco desprovida de discursos teóricos e de discursos acadêmicos sobre a paz, porque eu penso que esses discursos teóricos, discursos acadêmicos sobre a paz, eles não ajudam a construir a paz sonhada, ruminada, mastigada, sofrida, testemunhada por Jesus, que chega ao ápice no altar da cruz. Então eu lembro-me agora do profeta Isaías, que inicia os seus discursos proféticos, e nesse tempo do advento, em nossa tradição católica, está presente muito esses textos bíblicos. Então ele nos convida, ele diz: despe, Jerusalém, tira as vestes das aparências. Então eu quero ir por um outro caminho. Eu quero falar da minha experiência de paz. Eu quero dizer-lhes como eu estou construindo a paz, como eu estou sentindo a paz, como eu a vivo no meu coração, como eu a vivo na minha mente. E vivendo nesses ambientes, então eu posso testificá-las, eu posso testificá-la, eu posso mostrar, revelar, né, para os outros. Aparentemente, pode ser que o meu viés seja diferente da Dona Amélia, mas é só uma aparência, porque, na verdade, ela nos deixou claro que a paz é um produto, é uma construção, que, antes de tudo, se faz no interior, se faz na interioridade. Então, ela parte disso, e a partir disso, ela nos falou o que ela sonhava, o que ela pensa e o que ela rumina de paz. Para a construção da paz, eu penso que é indispensável o exame de consciência. Tem ajudado-me bastante. Todos os dias, à noite, antes de dormir, eu faço o exame de consciência. E inicio o exame de consciência com esta
palavra, Domine ut videat, Senhor, que eu veja. Então, de entrada, o exame de consciência nos convida para uma atitude profundamente fenomenológica, porque se trata de ver. E aqui eu me lembro de uma expressão tomasiana, intus legere, ver no interior de. É preciso nós nos autoavaliarmos. É preciso nós fazermos essa viagem que é tão difícil para nós. E também é difícil para mim, porque tem noites que não sai absolutamente nada do exame de consciência. Então, é indispensável para mim a construção da paz, usando esse caminho, usando esse método, que, por sinal, na questão 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho sugere, porque foi perguntado às entidades superiores qual o caminho para se conquistar, não é, o conhecimento, para se conquistar, parafraseando com o Livro dos Espíritos, para conquistar a paz interior. Então, os espíritos respondem: o autoconhecimento. Conhece-te a ti mesmo. E depois vem um texto belíssimo de Santo Agostinho, né? Onde ele vai descrever uma atitude costumeira dele, cotidiana, quando ele estava encarnado. Não é? E ele fala, então, né, do exame de consciência. O exame de consciência foi muito desenvolvido por Inácio de Loyola. E eu tenho o método inaciano muito na minha mente, muito no meu coração. Então, este caminho tem me ajudado a configurar a paz, a viver a paz, não é? Tem ajudado-me a entrar em sintonia com as minhas sombras e com as minhas luzes. Nós somos sombras e luzes, e nós temos que entrar em contato com isso. Não é? Nós não podemos negar as nossas sombras. Quanto mais negamos as sombras, mais elas têm força. Vivemos numa sociedade dualística, né? Vivemos numa sociedade dualística. E precisamos encontrar, não é, um ponto de referência, né? Precisamos construir uma sociedade da unificação, uma sociedade da comunhão, uma sociedade da solidariedade. Mas como construir uma sociedade dessa forma? Como construir esse mundo se eu estou em desajuste, se o homem está em desajuste? O Papa João Paulo II, em 15 de março de 1981, ele disse que a consciência, o despertar da consciência interior, é a responsável pela construção de um mundo novo, de uma sociedade nova. Essas duas coisas, elas caminham juntas. Então, eu tenho degustado, construído a paz, não é? Através do exame de consciência. E aí eu faço algumas perguntas, todas as noites. A primeira pergunta: o que Deus quis falar-me nos acontecimentos de hoje, nos sinais da vida, né? Nas relações pessoais, interpessoais, né? Eu trabalho numa paróquia, eu sou pároco, sou presidente de uma obra social, tem muitas relações, às vezes conflitivas, às vezes pesadas, às vezes belas, belíssimas. É preciso, no fim do dia, perguntar-se onde estava a voz de Deus em tudo isso. E isso não é muito fácil. É muito difícil, porque nós estamos envoltos ao nosso egoísmo. E sair do nosso egoísmo, não é? Para ver a presença de Deus no outro, mesmo aquele outro que passou o dia me atormentando, mesmo aquele outro que se configurou em um determinado momento como meu inimigo. Ali também Deus me fala, ali também Deus nos fala. Então, eu me debruço sobre essa pergunta, faço silêncio, não é?
e deixo a voz do coração e da mente dizer-me, não é, alguma coisa, não é? Depois eu pergunto, eu amei de fato as pessoas que me encontrei hoje no decorrer do tempo, não é? Eu tive relações saudáveis com essas pessoas, não é? E isso vai construindo uma psicosfera de muita dilatação, de muita paz, mas também de muita responsabilidade para no dia seguinte, ao sol nascer, refazer, não é, as relações, porque nós crescemos através de nossas quedas. Entre quedas, entre sombras e luzes, nós vamos construir na nossa vida. Nós temos um refrãozinho na teologia, na minha tradição, eu me dediquei à liturgia, então nós temos um refrãozinho que nós sempre cantamos em nossa paróquia para preparar o coração, né, para as celebrações. Eu acredito que nós temos que preparar o corpo faz parte da nossa vida, nós somos espírito, mas nós somos espíritos encarnados, nós somos barros, e nós temos que levar em consideração o barro que nós somos. Então, nós cantamos, né, que Deus nos conduza entre trevas e luzes, entre sombras e luzes, Deus vai escrevendo, não é, a carta, como diz São Paulo, misteriosamente, e nós vamos com a nossa mão, também fazendo esse esforço, não é, de construção. A terceira pergunta, eu me pergunto, onde está verdadeiramente o meu coração? Né? Onde estão os meus desejos, ali estão meus tesouros. E onde está o meu tesouro, ali estará o meu coração. Então eu me pergunto se o meu coração está em mim mesmo, focado em mim, focado nas minhas preocupações, focado nas minhas ideias, nas minhas teorias, né, do meu jeito de ser, não é? Nas minhas doenças, nas minhas enfermidades. Nós temos muito problema na nossa vida de padre, temos padres hipocondríacos, eles ficam doentes todos os dias, né? Todos os dias eles inventam uma doença, né? Então, é necessário, né, essa busca, né, para nós compreendermos essas realidades íntimas, internas, esses conflitos internos que nós passamos, não é? Depois eu me pergunto quais as intenções que me levam a agir, não é? A intenção é uma coisa muito complicada na nossa vida. Às vezes nós criticamos as pessoas que se suicidam, mas nós não sabemos os motivos. Nós não sabemos o que se esconde por trás, não é? Então, perguntar-se sobre a intenção do nosso agir. Depois eu me pergunto, terei hoje utilizado a minha língua como utilizou Jesus? Não é? Qual o uso que eu fiz da minha língua? Esta pergunta eu tirei de Emmanuel, né, do Espírito Emmanuel, que eu me identifico muito. Não é? Alguns espíritas dizem que ele é muito isso, muito aquilo, e usam uns adjetivos um pouco estranhos, não é, para falar do espírito de Emmanuel. Eu me encontro muito com esse espírito devido à sua disciplina, ao seu rigor. Se nós queremos crescer, nós temos que ter rigor. Se nós queremos investir na nossa formação, se nós queremos criar um mundo novo, um mundo de paz, uma cultura de paz, uma cultura de encontro, nós temos que investir na nossa formação. Isso exige disciplina, né? Isso exige dedicação. Né? Sem disciplina, sem dedicação, sem esforço, nós não chegamos, né, a lugar nenhum. Né? A dona Amélia trabalha numa obra social, houve esforço, houve disciplina, houve entrega, né? Houve martírio para chegar aonde a obra está hoje. Né? Aonde se encontra a mansão do caminho, houve entrega, houve disciplina. Sem a disciplina, sem a entrega, sem o amor, sem a cultura do amor, não poderia ter construído essas obras sociais. Né? A obra social de Irmã Dulce, ela não foi construída, não sem um caminho, sem um propósito. Hoje se fala muito na ciência da educação de propósito. Nós precisamos ter propósito. Né? Nós precisamos reconfigurar, não é, as nossas concepções. E isso não é muito fácil.
não é? E fica mais difícil se nós não temos, não é, disciplina. Então, procurar, né, degustar, né, saber quais as intenções do nosso agir, não é? E isso está me trazendo muita paz. Isso está me trazendo muita possibilidade de, no dia seguinte, ao sol nascer, não é? Que Deus faz o sol nascer para justos e injustos, faz a chuva cair sobre bons e maus, e aqui tem um princípio de paz, não é? Que nasce da boca do nosso amigo Jesus. Né? E a paz é para todos. A paz não é só para mim, também para aquela pessoa difícil, que naquele momento é difícil, que naquele momento, né, tem os seus motivos, tem as suas intenções, não é? Tem as suas causas, porque ela se mostra e se revela, não é, dessa forma. E então, nós precisamos amadurecer isso, né? Amadurecer em nós. Mundial Lar e Construção, a melhor opção para a sua obra. Avenida Ricardo Teixeira, 715. Agropan, um bom amigo do produtor rural. Avenida Senador Bueno Brandão, 139. MIC Imóveis, as melhores opções para transformar seus sonhos em realidade. Praça 22 de Fevereiro, 13. Rotel Engenharia e Topografia, levantamento topográfico, georreferenciamento e serviços de meio ambiente. Rua Major Bonifácio, 518. Mineirada Congelados, Rua Bordeaux 116, Jardim Videiras. RTI Informática.